E a polícia descobriu também um depósito de camisas falsas. Era uma baita de uma fábrica. Você viu a qualidade da falsificação? Que barbaridade, hein? O que você tá vendo é uma camisa original e uma réplica tailandesa lado a lado. Você consegue me dizer a diferença? Em 1º de abril de 2024, o assunto mais falado das redes sociais foi um vendedor da Shopee que anunciou as camisas de futebol por R$1. Além das reações óbvias de acreditar que era tudo uma pegadinha, um golpe, milhares de pessoas decidiram apostar na sorte. Mas a loja acabou banida e ninguém chegou a perder dinheiro. Mais do que um momento bizarro na internet, esse dia mostrou como o mercado de camisas piratas, principalmente as tailandesas, está consolidado no Brasil. Nos últimos anos, a gente meio que aceitou o termo camisas tailandesas sem saber exatamente de onde elas vêm ou como são feitas. Mas os preços absurdos das ofertas e a grana que sobra para consumir futebol explicam um pouco dessa falta de curiosidade. A relação da camisa que você veste com a Ásia tem mais camadas históricas do que você imagina e dá origem a discussões que estão longe de serem resolvidas. Quando um time lança seu novo uniforme da temporada ou alguma versão especial muito bonita, já é normal escutar alguém falar que espero que os tailandeses já estejam trabalhando. Além do preço dos produtos originais não serem muito atrativos para boa parte dos torcedores, as réplicas tailandesas viraram uma febre no mercado internacional pela qualidade e semelhança com as oficiais. Ironicamente, quase nenhuma delas é produzida na Tailândia, mas uma junção de fatores históricos, econômicos e culturais fizeram elas serem conhecidas assim. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Antes da China dominar um mercado mundial, a Tailândia era referência na produção e comercialização de produtos piratas com seus famosos mercados noturnos. Bangkok já foi considerada a capital da pirataria e uma empresa de advocacia chegou a abrir um museu de produtos falsos por lá, com milhares de peças que foram confiscadas em processos contra a violação de direitos autorais. Thailand is famous for its counterfeit goods. You can buy just about anything here. Knockoff Prada bags, iPhones, Ray-Bans, even Viagra. A Tailândia está no centro do Sudeste Asiático, tem uma posição privilegiada no trânsito dos produtos e aproveita suas fronteiras com Camboja, Laos e Myanmar, por exemplo, para receber a maioria deles, que são produzidos na China e no Vietnã. Os custos de trabalho e a capacidade de produção em massa fizeram esses dois países se destacarem na exportação de produtos variados, enquanto os tailandeses focaram na sua especialidade, fazer roupas. A ironia é que, apesar da fama em relação à pirataria, quando se trata de roupas, a Tailândia ganhou reconhecimento internacional pela qualidade dos produtos originais, de grandes marcas, produzidos nas suas fábricas. A gente analisou um relatório sobre a indústria têxtil de lá, e o texto mostra como eles têm muita matéria-prima, que faz boa parte da cadeia de produção girar no próprio país. Os tecidos e a mão de obra de qualidade superior atraíram empresas e Bangkok chegou a ter um projeto de governo para se tornar uma das capitais da moda na Ásia. No setor esportivo, as camisas feitas por eles se tornaram referência máxima de qualidade. E é por isso que as réplicas mais fiéis do mercado são chamadas de tailandesas, mesmo que a grande maioria seja produzida na China. É tipo colocar uma marca, um selo de qualidade, para tentar conectar quem compra, mesmo as falsas, com a ideia de um produto melhor. A história dos tecidos também é muito importante na cultura chinesa. A produção e comércio da seda na China Imperial deu nome à Rota da Seda, uma das redes comerciais e culturais mais importantes do desenvolvimento das civilizações e do contato entre Oriente e Ocidente. Já no século XIX, as fábricas de algodão de Xangai ficaram conhecidas como a indústria-mãe da China e marcaram os primeiros passos do avanço industrial deles. Mas os processos que conectam a China ao mercado massivo de camisas de futebol é mais recente, com as reformas econômicas dos anos 70 e nas décadas seguintes, com o país se tornando o maior exportador do mundo. A mão de obra em grande quantidade e barata, junto com os planos de estrutura e logística, fizeram as empresas globais migrarem a maior parte da sua produção para a China, iniciando a onda mundial do Made in China. Enquanto a economia crescia, a cultura do consumo e as marcas ocidentais ficavam mais populares no mercado interno chinês, e assim como em outras economias emergentes, algumas eram vistas como artigos de luxo que carregavam um status de modernidade. It's only just opened, and already it's a major attraction in Beijing, the biggest Adidas store in the world. Beijing residents have caught the Olympic fever.
and the German sportswear manufacturer is busy surfing the tidal wave of excitement. For the brand-conscious clientele, the three-stripe logo is a winner in the fashion world. Marcas como Nike e Adidas, além de aproveitarem a produção para exportação, olhavam para o potencial dos consumidores chineses, investiam no status dos seus produtos, faziam campanhas de marketing e patrocinavam atletas chineses. No caso do futebol, enquanto a China desenvolvia planos para fortalecer a cultura do esporte, os clubes europeus também tentavam se aproximar desse mercado e expandir suas marcas. O crescimento do interesse casou com o crescimento da pirataria na China, com uma indústria tão grande que conseguia replicar produtos de forma fácil, rápida e barata. O país virou o paraíso dos produtos falsos. De uma estimativa de 30 bilhões de dólares na década de 80, o mercado global da pirataria hoje já chega na casa do trilhão, e a China sozinha é responsável pela produção de 80% dos produtos. Tudo isso reflete nas vendas das camisas de futebol atualmente. Enquanto o esporte ficava cada vez mais caro de consumir, os produtos piratas melhoraram e o acesso a eles ficou mais fácil. Ao mesmo tempo, o futebol ficou ainda mais forte como expressão estética, de moda e de identidade. As camisas se tornaram peças desejadas por diversos públicos, e a busca por modelos diferenciados, retrôs e alternativos só poderia ser solucionada pela indústria chinesa. Tem até as famosas camisas conceito, com designs que viralizam nas redes sociais e nem chegam a existir como produtos oficiais, mas são produzidas por causa da demanda da galera. Plataformas como a Pinduoduo e Taobao estouraram na China e no mercado ocidental, enquanto no Brasil, a Shopee virou o grande centro das réplicas e alcançou diferentes classes. Diferente de outros casos de falsificação, quando se trata de camisa de futebol, nenhum torcedor se sente lesado ou enganado por comprar um produto inferior. Os torcedores sabem exatamente o que estão consumindo e não tem nenhum problema com isso. Em uma matéria de 2025, The Athletic passou 9 meses investigando o mercado de camisas piratas na Inglaterra e apurou que na temporada 2023-2024, os fãs da Premier League gastaram 180 milhões de libras em réplicas. O argumento principal é sempre o preço abusivo das camisas oficiais, mas além do bom negócio e da qualidade, existe uma percepção geral de que pirataria é um crime sem vítimas. Esse é o ponto principal que autoridades e forças de segurança tentam contestar, afirmando que esse mercado causa um prejuízo econômico enorme para as economias locais e para os clubes. Mas eles também costumam argumentar que em muitos países o dinheiro da pirataria serve para sustentar o crime organizado e tem até relação com tráfico humano e terrorismo. Technology leads to complex globalized supply chains and also introduce opportunities for criminals to infiltrate these production channels. And I'm not only talking about health and safety risks, but I'm also talking about financing criminal networks, about corruption that can be driven by illicit trade, poor working conditions in factories that produce counterfeit goods. A associação da pirataria com fábricas clandestinas desumanas, além de trabalho infantil, também é comum. Mas esse tópico é polêmico, já que o debate sobre péssimas condições de trabalho na indústria têxtil vem da própria relação das grandes marcas com a mão de obra asiática, e não só da pirataria. No início dos anos 90, um escândalo atingiu a Nike. Ativistas de direitos trabalhistas, pesquisadores e jornalistas denunciaram várias violações de direitos nas fábricas da marca, incluindo problemas de saúde e segurança, abusos verbais e sexuais, carga horária excessiva e salários abaixo do mínimo. Como a maioria dessas fábricas eram terceirizadas, os níveis de fiscalização não eram muito convincentes e a responsabilidade pela situação dos trabalhadores era deixada na mão dos outros. And we were going to live on the workers' wages, $1.25 a day for the next month, to try and come maybe to a better understanding of what it's like for Nike factory workers to make this kind of money and live under these conditions. O debate ganhou reconhecimento no mundo depois do relatório do Jeff Bellinger, em 1991, um ativista que denunciava os famosos sweatshops, ou fábricas clandestinas da Nike na Indonésia. Apesar da Nike não ser a única e várias outras empresas globais usarem o mesmo esquema, foi ela que ficou marcada como símbolo desse problema. Já em 1996, a Magazine Life publicou uma matéria contando a história de uma criança paquistanesa que trabalhava costurando bolas de futebol. O Paquistão, aliás, era responsável por 80% desse mercado, e o trabalho infantil era comum. Em 1998, o presidente da Nike, Phil Knight, fez um discurso público prometendo diversas mudanças nos padrões trabalhistas da empresa. Mas a falta de resultado continuou provocando protestos e eles chegaram a perder um processo por propaganda enganosa. One columnist said, Nike represents not only everything that's wrong with sports, but everything that's wrong with the world. So,
I figured that I'd just come out and let you journalists have a look at the great Satan up close and personal. Até então, as críticas eram deles tratarem o problema mais como uma questão de imagem do que realmente procurar soluções estruturais. Mas isso mudou em 2005, depois de 2 anos de silêncio, quando eles lançaram um relatório que mudou a indústria. A Nike decidiu ser a primeira empresa a revelar publicamente os nomes e endereços das suas fábricas ao redor do mundo e admitir que encontraram condições horríveis em várias delas, afirmando que seria um passo para transformar a transparência e a responsabilização das grandes marcas. Isso porque, até aquele momento, todo mundo escondia seus fornecedores, alegando que revelar essa informação traria desvantagens competitivas. Mas as organizações de defesa dos direitos trabalhistas diziam que essa era só uma estratégia para dificultar a fiscalização e produção de relatórios sobre as condições de trabalho desses lugares. O documento veio com propostas de mudança em toda a estrutura e planejamento da empresa nesse sentido, propondo uma competitividade responsável e um olhar mais sério de todos os concorrentes para os trabalhadores. Esse ponto de virada foi positivo, mas isso não significa que os sweatshops pararam de existir. Nas últimas décadas, outros escândalos menores surgiram com algumas marcas, mas a ideia da maioria delas é mostrar que esse tipo de fábrica agora é usada para produzir os produtos piratas, mesmo que isso não seja verdade em todos os casos. De qualquer forma, a pirataria gera discussões sobre ética, sustentabilidade e sobre o futebol moderno em geral, e também escancara suas contradições. A transformação completa do esporte em produto afetou a relação dos torcedores com seus clubes, mas eles ainda querem apoiar e consumir, e enquanto as condições mais acessíveis para isso vierem da China ou da Tailândia, vai ser difícil convencê-los do contrário.